Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio. Estamos começando o nosso programa pré-USDA, em que a gente apresenta as expectativas para o relatório de oferta e demanda do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado sexta-feira agora, dia 10. E a gente vai falar de soja, milho e trigo. Vou conversar com meu colega, analista e consultor de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Locke. Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mercado, né? Que apesar da catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu estou em Porto Alegre, nós temos um escritório aqui. Ele continua, enfim, ele vai de alguma forma, acho que nas próximas semanas, refletir o que está acontecendo por aqui, né? O agro é muito importante aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe. A gente teve perdas importantes nas lavouras, então vamos falar um pouquinho sobre isso, falar também sobre o relatório do USDA, que eu acho, já antecipando, que não vai trazer nenhuma mudança para o Brasil ainda, mas talvez no relatório de junho traga. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa expectativa aí para o relatório. Maravilha, Luiz. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo dois links para doações para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu e o Luiz, como ele falou, nós dois estamos em Porto Alegre, estamos em locais distintos, nos organizando conforme as coisas a gente consegue organizar, mas ali para você fazer a sua doação, porque o nosso estado está sofrendo muito e nós vamos precisar de doações e de ajuda por muito tempo. Então, ali tem apenas dois caminhos, que são caminhos mais públicos, mais do governo, mas que vão chegar a pessoas que realmente precisam neste momento. E realmente, como o Luiz falou, a gente não sabe quantas vidas foram perdidas e não sabemos também em relação ao agro que foi perdido, porque muitas regiões a gente não tem acesso, não tem notícias, não tem informações mais precisas, mas a gente está aqui para passar as melhores informações que temos. E as melhores informações estão em safras.com.br, na plataforma Safras, o trabalho do Luiz e dos nossos outros consultores. O trabalho lá está, assim como nossa agência de notícias. E, embora a gente esteja sofrendo, a gente não para, a gente está colocando todo o nosso esforço para trazer as melhores informações para o agronegócio. E aqui no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. Luiz, sem mais delongas, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar falando da soja. Bom, nós temos aí na tela os dados para julho, tem bem mais dados, mas a explicação é que tem números novos já, safra 24, 25. Para a soja, então, expectativa média do mercado para a produção americana 24, 25 já é de 120,56 milhões de toneladas. Tem a referência ali da safra 23, 24, que em abril era colocada em 113,35, safra do passado americana, 103,35 milhões de toneladas. Aí a gente vem para estoques americanos, safra nova. Estoques 24, 25, estoques finais colocados em 11,76 milhões de toneladas. Não tem o número de abril, ainda porque esses são realmente os primeiros números da safra nova, mas a gente tem aí números da safra 23, 24 também, que o mercado espera um ligeiro ajuste na média, 9,3 milhões de toneladas, em abril eram 9,25. Aí a gente vem para números globais também, primeiro os números globais 24 e 25, estoques colocados em 120 milhões de toneladas. Em relação aos estoques 23 e 24, o mercado espera na média uma redução aí de 114,2 para 112,4 milhões de toneladas, segundo a expectativa média do mercado. A gente vem para os números da safra brasileira, 23, 24, o departamento em abril trabalhava com 155, o mercado na média espera 152,6 milhões de toneladas. Na Argentina, o departamento colocou 50 milhões de toneladas em abril, e na Argentina era 40, perdão, e o mercado espera 49,5 milhões de toneladas na média, em abril o departamento colocou em 50 milhões de toneladas. Bom, Luiz, é um monte de números aí para a gente estar atento, né? E entre eles a gente tem essa questão do Rio Grande do Sul, né, que o mercado ainda vai demorar para a gente conseguir chegar ao efeito disso. O Rio Grande do Sul ia conseguir chegar ao segundo lugar no ranking, né, da produção brasileira, mas a gente já não acredita nisso, né, infelizmente. Bom, Luiz, o que que a gente pode falar desse monte de números aí na tela? Bom, Alessandro, o dado principal, né, ou o ponto de atenção principal desse relatório de maio, como de costume, é
o tamanho da safra americana nessa próxima temporada, né? Temporada 24-25, safra que eles estão plantando, né? O relatório de maio, tradicionalmente, é o primeiro relatório que traz números, né? As primeiras estimativas para a nova temporada. Então, naturalmente, esse é o principal dado do relatório, ou os principais dados, né? Relacionados à safra 24-25. E olhando para esses dados, esses dois principalmente, né? Se a gente olhar para estoque e produção, tende a ser um relatório baixista, né? Obviamente não depende só desses números, mas olhando para esses dois principais números, tende a ser um relatório baixista. Por quê? Porque a gente já sabe, né? Desde de março aí a gente está trabalhando, o USA, né? Tá trabalhando com uma área americana maior nessa temporada, né? Tudo nos leva a crer que tende a se confirmar essa área maior, ou até mesmo a gente ter um número até um pouco maior ali no relatório de junho, no final de junho lá, onde é o relatório oficial de área plantada, né? Por alguns fatores, mas principalmente porque a relação soja e milho, desculpa, ela está mais favorável para o produtor americano plantar soja. Basicamente, esse é o que embasa o nosso sentimento, embasa o sentimento do USDA, do porquê a gente tende a ver uma diminuição de área de milho nessa temporada e um aumento de área de soja. Lembrando que nos Estados Unidos eles não plantam safrinha, né, como a gente faz aqui. Então, ou eles plantam milho ou eles plantam soja. As áreas competem diretamente. Ano passado, o milho ganhou área de soja e nesse ano, pela questão do preço da soja ter caído menos, se a gente comparar com relação ao milho, né, nos últimos 12 meses ou até um pouco mais, tá mais favorável para o produtor americano plantar soja. Então, essa área maior que a gente está esperando, naturalmente, traz um potencial produtivo maior. E o relatório de maio costuma colocar a produtividade lá em cima. Obviamente que é muito cedo para qualquer definição, a gente está recém no plantio, né, no início do plantio americano, mas trabalhando com esse potencial aí cheio da safra americana, a gente tem esse potencial produtivo de 120,5 milhões de toneladas. Acho que faz muito sentido, né, o USA trazer de 120, 121, para bater a safra recorde aí que os Estados Unidos já teve, foi 121,4 ou 1,7, teria que ter uma produtividade muito alta, acima de qualquer que a gente já viu. Até é possível, mas eu acho que é pouco provável. Tipo, o clima teria que ser perfeito nos Estados Unidos, né? Então faz sentido o USA trabalhar com uma safra de 120,5. Não é a maior safra de soja dos Estados Unidos, mas está entre as três maiores. Então é uma produção relevante que, se confirmada, naturalmente tende a trazer mais oferta de soja para os Estados Unidos, e é por isso que o USDA deve trabalhar inicialmente com estoques mais altos, né? Estoque pulando aí de 9,2, 9,3, safra 23, 24, para 11,7, 11,8 na 24, 25, 2 milhões, 2 milhões e meio a mais. Então, somando aí, vamos lá, a maior produção com aumento de estoque, naturalmente são dois dados baixistas, né? Que tendem a trazer esse tom mais negativo para o relatório. Mas a gente ainda tem, né, a questão da safra sul-americana. Como tu bem colocou, né? A gente está passando por um momento muito complicado aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo tá acompanhando isso. As chuvas trouxeram, né, problemas humanos, mas também para o agro, né, gaúcho. O agro gaúcho, ele é muito importante, não preciso falar isso, né? Acredito que todo mundo já sabe disso. E só para você ter uma ideia, a gente seria nesse ano, né, o estado do Rio Grande do Sul seria o segundo maior estado produtor do país, porque Paraná teve perdas, né, por conta da seca e tal, e o Rio Grande do Sul estava confirmando uma recuperação importante frente ao ano passado, né, as perdas do ano passado. Eu acho que a gente ainda vai colher mais que o ano passado, dificilmente não vai colher mais que o ano passado, mas o fato é que provavelmente a gente não vai atingir uma safra recorde mais. A gente estava falando de uma safra gaúcha aí de próxima de 23 milhões de toneladas, e com essa catástrofe climática aqui que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente sabe que muitas lavouras foram perdidas, a gente sabe que soja que estava estocada em algumas regiões foi perdida. Então, infelizmente, a gente vai ter que cortar a produção gaúcha. A gente não sabe quanto ainda, né? Porque a gente não consegue avaliar exatamente o tamanho do estrago. A gente sabe que 25% das lavouras ainda estavam no campo para serem colhidas, então a gente estima que mais ou menos umas 5 milhões de toneladas estão em risco, mas também tem que avaliar também essa questão da soja estocada, né, que foi perdida. Então é muito difícil, qualquer número que a gente for dar agora é um número que não vai ser assertivo, né? Mas eu acho que a gente pode colocar aí que 5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul estão em risco. Esse corte que o USA está prevendo, né, o que a gente entende que o USA pode trazer nesse relatório, a safra brasileira saindo de 155 para 152,6, não, eu entendo que não engloba ainda as perdas do Rio Grande do Sul, né, porque faz 10 dias, 15 dias talvez no máximo, que a gente está nessa situação.
E não tem como ninguém avaliar exatamente o tamanho da perda, né? Então seria qualquer número agora é superficial. Então esse número do uso para a safra brasileira se ajuste frente ao que a gente entende ser o tamanho da safra com as perdas do centro-norte do país, né? As perdas principalmente derivadas da seca. Acho que faz sentido, porque a gente trabalha há um bom tempo com um número menor que 155, né, Alessandro? Nosso número até agora, meados de abril, né, que foi a nossa última atualização, era de 151,3. E eu acho que é daí para baixo, porque a gente vai ter que cortar a safra gaúcha. Então a gente entende que o USA estava um pouquinho descolado da realidade, e eu acho que faz sentido ele trazer algum ajuste negativo para a safra brasileira, não que mude muito o quadro, né, porque a gente já trabalha com uma safra menor, mas pode ser que seja um dado um pouquinho altista, porque de alguma forma, né, menor produção aqui na América do Sul, menor estoque, acaba tentando compensar um pouquinho esse relatório que tem de ser baixista. Os outros dados, naturalmente, são ajustes menores, né, para a safra 23-24 americana, estoque global 23-24, naturalmente, vai depender do corte no Brasil. Então, eu entendo que é um relatório que pode jogar para os dois lados, né, dependendo do tamanho dos cortes aí para a safra brasileira e do tamanho da produção da safra americana nova, a gente pode ter um mercado até um pouco confuso. Mas, de uma forma geral, eu acho que a safra americana maior, o estoque maior previsto para 2024 e 2025 deve preponderar. Então, eu entendo que deve ser um relatório com um tom mais baixista, não que vai derrubar o mercado, porque o mercado já entende, né, essa possibilidade há um tempo, mas é um dado que deve ser um dado negativo para o mercado, digamos assim, daqui para frente. Beleza, show de informações, Luiz. Vamos passar para o milho aqui, ó. Vamos lá, também é um monte de dados, mas são os primeiros dados da safra nova americana, 24-25. O mercado espera que neste relatório, esse primeiro número, venha na faixa média da expectativa do mercado, lembrando, 378,4 milhões de toneladas arredondando. Em 23-24, aí sim o número do relatório passado, USDA, 389,7 milhões de toneladas eram indicadas. Estoques americanos, também um número novo, que sairá no mercado. O mercado, na média, espera que esse número do relatório fique, a média da expectativa é 57,3 milhões de toneladas. Aí a gente tem os estoques americanos 23-24, que em abril o departamento colocou 53,9, e o mercado, na média, espera 53,3. Aí a gente vem para os números globais. 24-25, primeiro número novo, agora o mercado espera, na média, 317,4 milhões de toneladas. Aí a gente vem para os números dos estoques globais 23-24, safra anterior. O mercado espera aí um ajuste de 318,3 para, na média, o mercado espera 315,3 milhões de toneladas. Aí a gente vem para os números sul-americanos, a safra brasileira 23-24, o departamento colocava 124 milhões de toneladas em abril e o mercado espera um ajuste para baixo, e na média espera 122,5. Brasil, e na Argentina se espera também um ajuste para baixo. Em abril eram 55, a Argentina agora o mercado na média espera uma redução de 3 milhões de toneladas para 52 milhões. Luiz, que me dizes do milho? Um pouquinho diferente da soja, o milho, né, como a gente pode ver na expectativa, apesar da gente esperar o USDA trazer uma safra menor, para os Estados Unidos faz sentido, né, uma área menor naturalmente traz um potencial menor, ele trabalha com uma safra menor, mas com estoque maior. E, né, o estoque 24-25 maior que o estoque 23-24. O estoque 23-24 já é muito grande, né, e o USA está trabalhando, inclusive, com estoque um pouquinho maior. Então, pode ser um relatório misto, se a gente olhar para os dados americanos, né? Faz sentido esse número próximo de 380, 378 milhões de toneladas para produção. De novo, o USA costuma jogar para cima a produtividade nesse primeiro momento, então, com a área esperada, é um número que faz todo sentido. E essa questão do estoque aí, que a gente pode ter alguma surpresa, né? O USA está esperando aí um aumento de estoque de 4 milhões de toneladas, é um aumento importante em um estoque que já é alto. Então, se a gente olhar especificamente para estoque, que no fim das contas é o que mais importa, tende a ser também um relatório baixista, né? Porque apesar da gente ter uma safra menor, ainda é uma safra muito relevante nos Estados Unidos, e alguns ajustes em termos de consumo, né, exportação e demanda pelo milho, demanda interna pelo milho americano, tendem a trazer esse estoque um pouco para cima. Então, olhando especificamente para o estoque da safra nova, tende a ser também um relatório um pouco mais
baixista do que neutro ou positivo. Já olhando para a safra sul-americana, que ainda importa nesse caso, né, porque a gente está com a safrinha, né, andando no Brasil, digamos assim, faz sentido, eu acho, da cortar um pouquinho a safrinha brasileira, porque a gente também já trabalha com um número menor aí, que esse 124 é um bom tempo, milhões, então acho que faz sentido usa fazer algum ajuste. E também faz sentido na Argentina usa fazer algum ajuste, porque a gente sabe aí que a Argentina passou por um problema importante aí com a cigarrinha, né? Nessa reta final da safra de milho por lá. E não só o USDA está cortando, a gente cortou, outras, né, outras entidades cortaram aí também, principalmente as entidades argentinas lá, as bolsas, né, que são famosas, bem importantes em termos de estimativas por lá. Então faz sentido também, a gente entende que faz sentido usa cortar um pouquinho a produção argentina. Então, olhando para o quadro 23, 24, um quadro que pode ser um pouquinho mais de suporte, talvez não tanto, mas alguma coisinha, porque está cortando aí, querendo ou não, produção sul-americana e mexendo com o estoque mundial, né? Embora não seja muito relevante o tamanho do corte, é um dado que talvez traga algum suporte, mas olhando para a safra nova norte-americana, mesmo com uma safra menor, o USA deve indicar o aumento de estoque que pode ser um fator negativo, pelo menos no curto prazo, antes da gente confirmar o tamanho da produção norte-americana, que está avançando, né? O plantio está avançando daqui para frente, né? Assim como no milho, na soja, também o clima é o fator mais importante. Então está tudo em aberto, digamos assim, mas eu acho que esses números aí que a gente está esperando para esse relatório, acho que fazem bastante sentido, principalmente com relação à produção aí de soja e de milho esperada para essa próxima temporada. Valeu, Luiz. Vou mudar aqui para o trigo. Não temos hoje a presença do Elcio para falar do trigo, porque ele também foi afetado por eventos climáticos hoje que tiraram luz e internet do nosso amigo, então, infelizmente, ele não vai poder comentar. Mas temos aqui os dados para mostrar que também são números primeiros da safra 24-25, e o mercado trabalha com a produção americana de trigo, a média da expectativa do mercado, de 51,4 milhões de toneladas. Como comparação, o relatório passado indicava a safra 23-24 em 49,3 milhões de toneladas. Também número novo, os estoques americanos 24 e 25, na média o mercado espera 21,4 milhões de toneladas, arredondando. Aí a gente vem para os números da safra anterior, 23-24. Em abril, o departamento colocava 19 milhões de toneladas e o mercado espera um ligeiro ajuste aí, na média, para 18,75 milhões de toneladas. Viemos agora ver ali os números novos já, safra 24 e 25, que o mercado espera que se coloque, que o departamento coloque, isso sempre falando em média, 256,9 milhões de toneladas. Números da safra 23-24, os estoques globais em abril eram colocados em 258,3 e o mercado, na média, espera 258,1 milhões de toneladas. O Elcio deve estar conosco na sexta-feira, que a gente vai gravar o nosso programa pós-USDA, depois do relatório apresentado, como a gente sempre faz. Vamos só falar um pouquinho de Bolsa de Chicago aqui, Luiz. Vamos comentar como é que está operando a soja neste momento. Deixa eu olhar aqui na tela. Temos a soja em grão, com o contrato julho operando a 12,28 e 3 quartos, uma queda bem significativa hoje de 1,4%, Luiz. Pois é, o mercado hoje, Alessandro, está corrigindo um pouquinho das altas recentes, né? Desde quinta ou sexta da semana passada, o mercado ganhou um pouco de força aí, até bastante força, né? Somando as sessões, passando do patamar de 12, até tocando aí em patamares que não via há um bom tempo, 12,50, por exemplo. Muito disso, né? Muito dessa alta foi por conta de especulação climática, não só com o Rio Grande do Sul, mas também um pouco, né? Com especulação de um possível corte mais à frente da safra brasileira por conta dos problemas do Rio Grande do Sul, mas tem também a questão climática nos Estados Unidos, que continua sendo o centro das atenções. Querendo ou não, a gente teve uma semana anterior, né? Mais lenta no plantio americano, por conta de maiores chuvas que atrasaram os trabalhos continuam evoluindo não, eles continuam um ritmo, né, acima do ano passado, mas, querendo ou não, né, não pode chover muito, senão vai começar a atrasar os trabalhos. Acho que não é uma grande preocupação, obviamente está muito cedo, né, para a gente se preocupar com isso, mas é algo que fica no radar e o mercado climático é assim mesmo, né? Quando a gente não tem um clima favorável, seja para a evolução dos trabalhos de plantio, ou seja, para o desenvolvimento, né, que nesse caso
o foco ainda é o plantio, a gente tem algumas oscilações positivas. Então, se somou questão do Rio Grande do Sul, problemas climáticos, ou um clima um pouco mais úmido nos Estados Unidos que atrasaram um pouquinho o plantio, e também essas novas greves que estão sendo